Fala pessoal, vamos aí a um exercício sobre deflexão em vigas, tá? Vamos falar sobre linha elástica. Vamos enunciar. Determine a equação da linha elástica para a viga utilizando a coordenada x válida para x entre 0 e L sobre 2. Especifique a inclinação em A e a deflexão máxima da viga. EI é constante. Bom, para achar a equação da linha elástica, a equação que iremos utilizar é a seguinte: EI, segunda derivada da deflexão em relação a x é igual ao momento m de x, tá? Bom, então para resolver aí, achar a equação da linha elástica, precisamos do momento fletor em função de x. Então, analisando aqui a nossa barra, temos que primeiramente achar as reações de apoio. Então, quais reações de apoio a gente tem? Aqui em A, a gente tem um pino, então tem uma vertical em A e uma horizontal em A, HA. Em B, a gente tem uma vertical em B. Bom, aqui, analisando a barra, não tem nada na horizontal, então já podemos dizer que H é igual a zero. Bom, a barra é simétrica e temos uma força concentrada exatamente no meio dela. Então aí, ó, por simetria, já podemos dizer que a força de VB e VA vai ser metade da carga, ou seja, P sobre 2 e P sobre 2, tá? Bom, achou aí as reações de apoio, agora a gente acha as equações aí internas, tá? Que seria aí achar a cortante e o momento fletor. Então, se a gente aplicar lá a condição do corte exatamente aqui, ó, para a medida x, qual é, primeiramente, as forças cortantes que eu tenho dentro desse trecho? Ó, segurou aqui no corte, a gente só tem uma força cortante. E essa força cortante vai empurrar a barra no sentido horário. Então, uma força cortante positiva, P sobre 2. Depois, podemos achar aí quem é a equação do momento fletor. Ou seja, só tem uma força que vai causar o momento fletor, que vai empurrar a barra para cima. Referencial, empurrou a barra para cima, fez a barrinha sorrir, é positivo, que é P2, P sobre 2, vezes a distância. A distância até chegar no corte é x. Ou pensando também, ó, o momento fletor é a integral da cortante, P sobre 2 vezes x. Tendo o momento fletor, a gente consegue achar a equação da linha elástica. Então, vamos ter lá EI D2V dx2 é igual ao momento fletor, que é P sobre 2x. Agora a gente precisa integrar, integra dos dois lados. Então a gente vai ter, ó, EI, integral da segunda derivada da primeira derivada, que é dv dx, igual integral de P sobre 2x vai ficar P sobre 2, constante, a integral de x é x² sobre 2, mais uma constante C1. Integra mais uma vez, então a gente vai ter e a integral de dv dx é v, que vai ficar um v de x, em função de x. Do outro lado, a gente vai ter integral, aqui vai ficar p, 2 vezes 2 é 4, copia a constante, a integral de x², x ao cubo sobre 3, mais a integral da constante C1, C1 vezes x, mais uma constante C2. Realizamos a integral. Essa é a equação da linha elástica, só que precisamos determinar C1 e C2. Para isso, precisamos de condições. Primeiro, vamos aí aplicar uma condição de contorno, tá? O que é a condição de contorno? Onde a gente tem pino e tem rolete, a viga não sofre deflexão, ela não se move, ela fica aí parada. Então, a gente sabe. Primeiro, temos que observar aí, ó, que a gente só está trabalhando para o x entre 0 e L sobre 2, então vamos pegar aqui o ponto A como condição de contorno. Então, aqui no ponto A, a gente sabe que ela não se mexe.
Ou seja, vamos colocar o referencial, ó, referencial é x aí para frente e referencial da deflexão para cima, tá? Então eu sei que em x igual a zero, a deflexão, ou seja, V, é zero, tá? Então essa é uma condição de contorno. Se eu quiser aí, no começo de tudo, eu já posso fazer um esboço do que vai ser a minha elástica. A minha linha elástica, o que vai ser, ó? Está preso aqui no ponto A e no ponto B. Apliquei uma carga bem no meio, ou seja, a tendência aí da barra é fazer exatamente isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é exatamente o esboço da linha elástica. Ou seja, aqui, ó, no ponto A, deflexão nula. Primeira condição de contorno. Aplica na equação. Então vai ficar E vezes a deflexão é zero, igual, aqui fica P, 4 vezes 3 vai dar 12, vezes 0 ao cubo, mais C1 vezes 0, mais C2. Esse termo zero, esse termo zero, esse termo zero, portanto, C2 é zero. Achamos a primeira constante. Agora a gente precisa da segunda constante. Aí vem um erro bem comum. O pessoal vai lá e pega outra condição de contorno para o ponto B, que também a deflexão é zero. Só que não podemos fazer isso. Por quê? Porque estamos trabalhando só com a condição entre 0 e L sobre 2. E aí a gente vai utilizar a condição da continuidade. A linha elástica ela é contínua. Então, como ele fala para vir até essa aqui, e a gente já sabe, ó, o comportamento de como ela tem, a gente sabe que exatamente aqui, ó, vai ser onde o ponto máximo, a deflexão máxima devido à simetria da barra. E no ponto máximo de deflexão máxima aqui, ó, V máximo, a gente sabe que a derivada da deflexão em relação a x, ela é nula. O que é a derivada da deflexão? É exatamente a inclinação. Não tem inclinação aí para a linha elástica nesse ponto. Então, pela condição de continuidade, a gente tem que em x igual, ou seja, que é a posição exatamente x igual a L sobre 2. X igual a L sobre 2, sabemos aí que dv dx é igual a zero. Então, com essa outra condição, a gente consegue achar a outra constante. Então, aplicando aqui, ó, nessa equação, ficaria como? Ficaria E dv dx é zero, igual, aqui fica P sobre 4, multiplicando 2 com 2, vezes o x. O x é L sobre 2, então fica L quadrado, 2 ao quadrado dá 4, então fica L ao quadrado sobre 4, mais C1. Esse termo desse lado zero, então, portanto, C1 a gente encontra como menos P, L quadrado sobre 16. Achou C1, agora a gente tem a equação da linha elástica, que seria essa daqui. Ou seja, V de x vai ser igual, passa o EI, que é constante, para o outro lado, 1 sobre EI, vezes, aqui fica P sobre 4 vezes 3, 12, vezes x ao cubo, mais a constante C1, que acabamos de encontrar, que é menos PL quadrado sobre 16, vezes a variável x. E C2 encontramos que é zero. Tá? Então, essa é a equação da deflexão aí, tá? Da linha elástica, tá? Que a barra sofre. E, com isso, também podemos achar a equação da inclinação. A equação da inclinação seria isso aqui, ó, dv dx, é a inclinação θ de x, a gente pode substituir aqui ou fazer a derivada, né, que é dv dx, ou seja, vamos ter aí como EI
Derivando essa equação, olha lá, tombo 3, aqui vai dar 4, vai voltar a ser o que era lá, fica P sobre 4, x quadrado, aqui deriva o x some, fica menos PL quadrado sobre 16, que era o C1 lá da nossa equação. Achamos aí a equação da deflexão e a equação da inclinação. Agora o que ele pede? Especifique a inclinação em A. Para encontrarmos qual a inclinação em A, vamos lá, o ponto A está na condição de x igual a 0. Então a gente vai ter lá o θ de A é quando o x é 0. Então a gente tem 1 sobre EI, aí P 0 ao quadrado sobre 4 menos PL quadrado sobre 16. Esse termo aqui, 0. E temos θA, que é na posição x igual a 0, menos PL quadrado sobre 16 EI. Ou seja, por que deu um valor negativo aqui? Bom, vamos mostrar aqui, ó. Aqui está o eixo x. A inclinação é o ângulo θ, tá? E a gente tem que aqui, ó, é a inclinação, ou seja, esse ângulo θA é esse ângulo aqui, ó, θA. Em relação ao eixo x, tudo que vem para o sentido horário é negativo. Se fosse para o sentido anti-horário, seria positivo, ó, por isso que dá negativo. Em relação ao x, que é onde está a horizontal do zero, temos um ângulo negativo para o ponto A, θA. Tá? E achando aí a deflexão máxima, tá? Vamos ter que V máximo, como já vimos, ocorre em L sobre 2, que é bem no meio da barra. Então, V máximo vai ser para x L sobre 2. Então, aplicando aqui na equação, vai ficar 1 sobre I, aí P sobre 12, onde era x ao cubo, vai ficar L sobre 2 ao cubo. Então, dá L ao cubo, 2 ao cubo dá 8. Menos PL quadrado sobre 16 vezes o x, sendo que x é L sobre 2. Fecha. Ou seja, então vamos ter aí que V máximo, que acontece em L sobre 2, vai ser, tira os termos aí que são constantes, vai ficar o P, o L ao cubo em cima, embaixo fica EI, lá dentro vai sobrar 1 sobre, aqui 12 vezes 8, 96, menos aqui 1 sobre 16 vezes 2, 32. Ou seja, vamos ter aí então que V máximo, que acontece em L sobre 2, vai ser, fazendo a conta aqui, ó, fica PL ao cubo EI, o MMC entre os termos dá 96, aí divide aqui, fica 1, aqui divide dá 3 vezes menos 1, menos 3, aí aqui 1 menos 3 vai dar menos 2, simplifica o 2 com 96, aqui embaixo fica 48, em cima fica 1. Vamos ter aí que V máxima, a deflexão máxima, ocorre em L sobre 2 e é dada por menos PL ao cubo dividido por 48 EI, tá? A deflexão também é negativa porque o nosso referencial está para cima, ó, e a linha elástica foi para baixo. É onde ocorre o máximo aí para a deflexão. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!